Tem novo capítulo no processo dos rancheiros de Jardinópolis. A defesa acionou o grupo de apoio às ordens judiciais de reintegração de posse do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse órgão pode ajudar a evitar as desocupações antes da decisão final. O seu Luiz está esperançoso. Ele mora na região do Campo Alegre 1, em Jardinópolis, e vive na tranquilidade que pediu a Deus. Cuida das plantas todos os dias e tem paixão pelos passarinhos. As casinhas foram feitas por ele e no momento está produzindo telhados para protegê-las mais do sol e da chuva. Ao pensar que tudo isso pode ser demolido, entra em desespero. Tem noites que eu não consigo nem dormir. De segunda para terça, eu acho que eu dormi às 4 horas da manhã só pensando em ter que abandonar isso aqui. Porque o dia que chegar em nós e falar, ó, vocês têm que sair daqui, vocês têm que sair hoje, como é que nós vamos sair sem levar essas coisas aqui? Esses painéis aí tudo foi eu que fiz, essas coisas antigas aqui, eu tenho peça há mais de 100 anos, ó. E se eles tirar nós daqui, não sei onde é que nós vamos botar isso aqui, entendeu? É um valor emocional, né? É coisa do coração, né? É coisa que eu já venho com elas 50 anos, essas peças aí. Na mesma situação estão quase 200 rancheiros vizinhos do seu Luiz. Na semana passada, alguns portões amanheceram com um X em vermelho que deixou todo mundo intrigado sem saber o que representa. Há cerca de 20 dias, outra área próxima, a Mina do Ouro, foi fechada. 112 casas, grande parte com famílias que moravam no local. Elas tiveram de deixar as residências por pressão e autuações. Sobre o que eu estou sendo autuado, o Cabo Renan? Aqui a autuação é referente ao rancho, à impermeabilização. Devido à legislação ambiental, o senhor está de forma irregular aqui. Como eles atuam lá para tirar as pessoas, é pura pressão. A assistente social de Jardinópolis vai ali, faz 1, 2 perguntas, mas não tem apoio nenhum da prefeitura. O advogado da usina está lá o tempo todo, eles pedem para não ser filmados, eles não têm como se defender. No final das contas, eles fazem uma pressão, pedem para a pessoa procurar um parente, mesmo quem não tem onde morar, procurar a casa de um parente mais próximo, a pessoa se recusa porque ela não quer, né, morar de favor, aí vem um mandado de prisão e a pessoa é obrigada a ir embora. E assim aconteceu. Como você tem nesse vídeo aí, essa última pessoa que saiu através do mandado de prisão. Áreas doadas, tanto é que tem documentação, né? A gente não ia se apropriar de algo que não fosse da gente, comprado e mantendo as coisas organizadas aqui, né? E eles chegam do nada, não colocaram nenhuma vez nós rancheiros, que somos os mais importantes a serem citados no processo, a gente não foi citado, simplesmente chegaram agora dizendo que tem que sair e com pressão psicológica, como o Gregorucci acompanhou, né, porque foi na região dele, dizendo que o pessoal tem que arrumar lugar para onde ir, tem que ser rápido. Eu vi pessoas chorando e tudo, que não tinha para onde ir. O mesmo aconteceu no Lago Formoso em junho deste ano. 80 ranchos demolidos em meio a muita tristeza e o fim de histórias construídas de décadas atrás. Segundo o grupo, 70% das famílias são de baixa renda. A maior parte idosos, que são pessoas já vulneráveis pela idade, pessoas que são aposentadas com pouca renda, né? Um salário e meio, 2 salários, e são pessoas que vão ter que pagar aluguel. Então eles estão mexendo com a vida de muita gente e essas pessoas realmente elas não têm apoio de nada do que foi falado ali dentro do processo, que elas tinham que ser acolhidas, não tem nada. Tem pessoas acamadas, tem pessoas bem vulneráveis aqui e aconteceu tudo isso de uma hora para outra, já começaram demolindo. Impedem de entrar aqui, o local onde meu pai mora, não tem nem onde colocar as coisas que a gente tem aqui. São coisas de mais de 100 anos de família que estão aqui. Depois de desocupações e demolições, tem um fato novo no processo. O advogado deles acionou o grupo de apoio às ordens judiciais de reintegração de posse, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a defesa, esse órgão deveria ter sido acionado pela juíza de primeira instância e não foi. Se tivesse, poderia ter evitado essas situações.
E aí o que nós fizemos? Nós fizemos o papel inverso. Nós denunciamos essa falha processual nesse grupo e aí, por conta disso, realizamos essa primeira audiência, que na verdade foi um despacho virtual em que eu esclareci ao grupo a necessidade de que eu solicitei que eles avocassem esse processo. Como eles não podem avocar, eles iam provocar o juiz de primeira instância sugerindo que esse grupo fosse provocado, né, instado a comparecer no processo. Quem faz parte desse grupo? Olha, são psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, principalmente a assessora da presidência, que também preside esse órgão, que é uma juíza com status de desembargadora. Lembrando que está em andamento o processo da reurbanização urbana, ingressado pela Prefeitura de Jardinópolis para possibilitar a permanência das famílias nas áreas à beira do Rio Pardo. A partir do momento que você entra com um procedimento de REURB junto à Prefeitura, automaticamente paralisam-se. Eles ficam garantidos a serem mantidos na posse dos ranchos até o final da REURB. Então, ou seja, isso tudo cai por terra o que está acontecendo. Houve um atropelo dessas etapas todas, deu-se ênfase à questão ambiental, em detrimento de garantias constitucionais daquelas pessoas envolvidas, esquecendo que a lei da REURB possibilita a regularização desses imóveis, ainda que estejam em áreas de preservação permanente. E aí o loteador faltoso, que no caso é a usina lá do passado, de fazer essa regeneração, as compensações, tomar as medidas compensatórias e mitigatórias em relação ao meio ambiente. A grande questão é o seguinte, é quem vai pagar a conta daqueles ranchos que foram demolidos. Se eles vão poder ser, o loteador faltoso vai ter que reconstruir esses ranchos, ou o próprio Estado. Ou seja, alguém vai pagar essa conta. Gislene Lopes, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. E ontem à tarde, moradores do núcleo Fazenda Campo Alegre receberam uma nova intimação da Justiça que determina o corte do fornecimento de energia para todas as moradias. A empresa dona da área diz sempre que acata toda e qualquer decisão judicial. Para falar mais sobre esse assunto, já no nosso núcleo de jornalismo, conosco está advogado Dr. Rony Gatto, a quem eu já agradeço, desejando boa tarde, doutor. A matéria terminou falando justamente, então, sobre esse processo da reurbanização urbana ingressada pela Prefeitura de Jardinópolis para possibilitar a permanência, dessas famílias na área à beira do Rio Pardo. Para a gente entender mais, qual o poder da REURB nesse caso dos rancheiros? É bem interessante, né? Uma boa tarde a todos. Eu acho que precisamos dar um passinho atrás para talvez falar o que deveria ser óbvio, né? Quando nós falamos em meio ambiente, que é o mote desta ação civil pública, onde aconteceu este acordo, né? O termo de ajustamento de conduta da então Iracema, Agropecuária Iracema, com o Ministério Público, se visou uma recomposição das margens ciliares e a proteção da área de preservação permanente, que é aquela beira de rio, beira de lagos, encostas de montanha e etc., como está na legislação ambiental. Perfeito. E a Constituição Federal, nesse sentido, também protege o meio ambiente. Mas nós não temos só isso na Constituição Federal. O meio ambiente ele não é um fim em si mesmo. O meio ambiente ele é um direito que nós, cidadãos, temos ao ambiente equilibrado, ecologicamente preservado e daí por diante. Nós temos que fazer o contraponto disto com a Constituição Federal quando protege também as pessoas que ali estão de boa fé, há mais de 4 ou 5 décadas. Nós que somos da região sabemos disso, o tempo que a ocupação acontece, e em especial olhando a matéria você vê que a preservação ambiental ali e um uso ecologicamente correto do local é regra. As pessoas plantam árvores, preservam as margens do rio. Outras áreas onde eu tenho canaviais e não tenho essa urbanização, ainda que desorganizada, estão mais degradadas do que propriamente nos ranchos. E o REURB visa isto. O REURB ele visa justamente reconhecer, dentre outros pontos, a utilização racional. Ele vai adequar isso mediante um projeto e vai dar uma utilização racional dessas áreas de preservação permanente, associando os interesses tanto dos indivíduos que ali estão, quanto, em especial, também do meio ambiente. Ou seja,
se busca a preservação da natureza com o uso racional, consciente, com medidas de compensação pelos indivíduos que ali já moram há mais de 40 anos. Doutor, se o REURB está em andamento, por que ele não está valendo de fato? Por que a gente ainda está vendo ranchos serem demolidos lá mesmo sem uma decisão final da Justiça? Veja bem, nós temos uma questão técnica, tá? Então, em linhas gerais, tá? Até para que o nosso ouvinte entenda isso muito bem, já existe uma decisão transitada em julgado, ou seja, definitiva, no processo que envolve a Agropecuária Iracema e o Ministério Público, determinando o desfazimento de todas as obras e reconstituição da vegetação local. Então, neste sentido, a juíza de primeiro grau aqui em Jardinópolis está dando andamento naquilo que já está definido pelo Poder Judiciário. Para que isso seja impedido, eu preciso de uma outra decisão judicial, de um órgão hierarquicamente superior, ou seja, que viria do próprio Tribunal de Justiça, determinando a suspensão daquela ação, daquela demanda que já está consolidada. Isto é possível diante de um fato novo. Qual é o fato novo? A legislação de 2017, mais a movimentação dos rancheiros agora, por meio de seus advogados, junto exatamente ao tribunal, dizendo, olha, temos agora uma condição suspensiva do cumprimento daquela ordem anterior. O problema é que o tempo do Poder Judiciário normalmente não acontece com a mesma intensidade para os dois lados. Porque este processo, veja, ele já se arrasta há mais de 20 anos e esperar uma decisão liminar agora, às vezes, é difícil. E, por isso, alguns ranchos já foram demolidos sem que sequer o Judiciário tenha apreciado essas questões. A gente vai seguir acompanhando. Agradeço muito ao senhor, Dr. Rony Gatto, advogado, mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima, doutor. Até.